CIET Impede 2020. Jogos educacionais para dispositivos móveis. Seleção e avaliação por alunos da educação básica. Education Games for Mobile Devices. Selection and Evaluation by Students in Basic Education. Eu sou Rosivar Marralete Santos, a primeira autora desse trabalho, tendo como coautoras Silvia Cristina Freitas Batista e Valéria de Souza Marcelino. Introdução, contexto. Dispositivos móveis. Cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, os avanços tecnológicos permitem o desenvolvimento de várias ações por meio desses dispositivos. Seu uso na educação. A utilização dos smartphones, por exemplo, em sala de aula, traz novas oportunidades de ensino, uma vez que é possível utilizar aplicativos e recursos gratuitos, na visão de Pacique e Moran. Para Crompton, ainda não são muito bem explorados na educação formal. Mobile Learning é o processo de ensino-aprendizagem que acontece com a utilização de dispositivos móveis como smartphones, por exemplo, segundo Lohab, Barranci e Taleia. Para Grant e Bayes, a Mobile Learning traz a possibilidade de utilizar aplicativos educacionais com foco numa aprendizagem mais personalizada. Resistência de professores, oriunda geralmente de experiências negativas relacionadas ao uso inadequado desses dispositivos pelos alunos em sala de aula. Buy your own device. BioD, em português, significa traga seu próprio dispositivo. Os estudantes levam para a escola os seus próprios dispositivos móveis e para Mackenzie, da Silva e Miquelin, pode ser uma excelente solução para o uso de dispositivos móveis no âmbito da educação formal. Jogos educacionais digitais. Dentre os aplicativos móveis, encontramos essa categoria chamada jogos educacionais. Para Vital et al., embora controverso, o uso de jogos digitais tem sido melhor avaliado no âmbito da educação formal. Qual a motivação? Nos 7º e 8º anos do ensino fundamental, eu percebi falta de domínio das 4 operações e os alunos ainda apresentavam desinteresse e problemas de disciplina. Qual foi a minha indagação? Se eles usam seus celulares dentro da escola, apesar das proibições e riscos decorrentes, por que não utilizar esse recurso de forma pedagógica? Como eu era professora também do 2º ano do ensino médio, eu resolvi estender o projeto para essas turmas. Objetivo e público-alvo. Geral, investigar a contribuição de uso de jogos educacionais para dispositivos móveis no âmbito da educação formal e a importância da seleção e da avaliação desses aplicativos pelos próprios alunos. Público-alvo. Alunos do 7º e 8º anos do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio em uma escola pública estadual. Jogos educacionais digitais no contexto de e-learning. O jogo educativo pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, inclusive aliando entretenimento a esse processo. Mobile Learning Games. Para o BL, são jogos em forma de apps que possuem objetivos pedagógicos embutidos em sua proposta. Benefícios no uso de Mobile Learning Games na visão de Dubiela. Criar oportunidades de aprendizagem mais flexíveis. Propor desafios mais próximos da realidade do aluno e possibilitar desenvolvimento de habilidades diversas. É o aprender brincando. A ideia é essa. A avaliação dos jogos. Savia et al., por exemplo, recomendo que sejam considerados os seguintes aspectos: motivação, experiência do usuário e conhecimento. Dubiela ainda propõe um instrumento para avaliação prognóstica para professores do ensino médio, levando em consideração os aspectos lúdicos e educacionais desses jogos. Metodologia. A pesquisa teve natureza qualitativa, foi do tipo intervenção pedagógica e os instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionários de observação. Público-alvo foram de 116 alunos, sendo 44 do ensino fundamental e 62 do ensino médio no Colégio Estadual do Rio de Janeiro. O período, segundo bimestre do ano letivo de 2018. Intervenção. A estratégia que eu adotei foi pautada no Currículo Mínimo, que é um documento oficial que traz todas as ementas para todos os anos de escolaridade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e baseou-se na utilização de jogos digitais via smartphones dos próprios alunos para reforçar os conteúdos de matemática e de física.
Descrição e análise dos dados. Primeiramente, eu descrevi a atividade para os alunos, fiz um levantamento informal para saber, por exemplo, a disponibilidade de celular por parte deles e avisei os pais, no caso dos alunos de 7º e 8º anos, através de um bilhete no caderno. E para os alunos do 2º ano, foi solicitado que eles mesmos avisassem aos responsáveis. Em dupla, era preciso que eles selecionassem um jogo. Para os alunos de 7º e 8º anos, o jogo deveria ser sobre as 4 operações matemáticas. E para os alunos de 2º ano, o jogo tinha que versar sobre qualquer conteúdo de física de livre escolha. A prática. Os jogos deveriam ser selecionados fora da sala de aula. Eu estipulei o prazo de 15 dias para que os alunos jogassem esse jogo e testassem. E depois marquei uma data para apresentação em sala de aula. Em sala de aula, cada dupla deveria preencher uma ficha de avaliação e apresentar o jogo que selecionou para a turma. Nessa ficha, as afirmativas eram divididas em 3 blocos. Questões operacionais e usabilidade em relação à facilidade de uso e o funcionamento desse app. Quanto ao conteúdo, que os alunos analisassem se ele estava adequado e exposto de forma clara e trazer também outras questões pedagógicas. Essa é a ficha de avaliação do jogo. Ela trazia o nome e a versão do jogo, o objetivo, as principais regras e um conjunto de afirmativas que deveriam ser analisadas. Além disso, aspectos positivos e negativos em relação ao jogo escolhido. E, por fim, havia a pergunta se o aluno gostou de realizar a atividade, com espaço para comentário. A apresentação dos jogos pelos alunos transcorreu com muita seriedade e entusiasmo. Qual era a dinâmica? A dupla posicionada na mesa do professor informava o nome do jogo, descrevia o funcionamento, compartilhava opinião sobre as vantagens e desvantagens que identificaram nesse jogo e completavam a análise recomendando ou não o jogo para os seus colegas. Esse quadro traz os jogos escolhidos pelos alunos do ensino fundamental, o Mate Duel, a matemática, jogo de matemática às vezes, o jogo do bilhão, foram escolhidos por 3 duplas. O Mate Duel, na minha visão, é um bom jogo. O jogo matemática é um jogo razoável. O jogo de matemática Zeus também é um bom jogo. O jogo do pilhão, apesar de ser um jogo de entretenimento, pode ser um jogo razoável para matemática. Os alunos escolheram outros jogos também. O desafio de matemática é um jogo do ímpar, por exemplo, e foi considerado por mim um excelente jogo. A gente percebeu também que eles escolheram mal mate, que na verdade não é um jogo, ele é um solucionador de problemas com descrição passo a passo. Jogos de física. Eu percebi que eles eram bem menos interessantes do ponto de vista pedagógico do que os de matemática. Ao buscar por esses jogos, eu vi que realmente a grande dificuldade é encontrar bons jogos educacionais para dispositivos móveis sobre física. Apesar dessa dificuldade, os alunos mostraram que conseguiram encontrar leis da física em jogos que eu mesma não consegui perceber, o que sinalizou a motivação e a pertinência da análise realizada. Esse quadro traz os jogos escolhidos pelos alunos do ensino médio. O Bright 1 ocupa a primeira colocação porque foi escolhido por 10 duplas. Ele é um jogo de entretenimento, mas que pode ser um bom jogo de física, como afirma, por exemplo, a Morinha Tial. O Heartbox foi escolhido por 3 duplas, ocupa a segunda posição, mas do meu ponto de vista não era um jogo adequado para o estudo proposto. O Angry Birds e o Helix Jump ocupam a terceira posição empatados. O Helix Jump eu não considerei um jogo adequado para o estudo proposto, já o Angry Birds é um jogo de entretenimento que pode ser também um bom jogo de física, como afirma a literatura. Além disso, outros jogos foram sendo selecionados e dentre os jogos que não eram adequados também, eu ressalto o Flip Gun, que é inclusive um jogo com arma. Em relação aos alunos do 7º e 8º anos, houve melhora na disciplina e nas notas. Além disso, eles se mostraram mais motivados para as aulas. Quando indagados quanto ao grau de satisfação para a realização das atividades, todos disseram estar satisfeitos. Essa figura traz os alunos durante a realização da atividade alguns comentários, como por exemplo, esse jogo ajudou a entender a tabuada com as operações da adição, subtração, multiplicação. Gostaria que a tia fizesse todo o bimestre.
Em relação aos alunos do segundo ano, também mostraram-se satisfeitos. A relação que esses alunos estabeleceram entre os jogos de entretenimento e as leis da física estava praticamente correta, o que evidencia a contribuição da minha proposta para a aprendizagem dos conceitos da física. Aqui também eu tenho uma foto dos alunos durante a atividade e eu vou destacar esse comentário, pois eu apoio o uso do celular em sala de aula como estimulante do conhecimento e forma de pesquisa. Eu também achei essa atividade descontraída, o que corrobora a contribuição do jogo também para o entretenimento. A avaliação. Avaliação para melhorar. Então, a avaliação é formativa durante todo o processo e recursiva, permitindo que o aluno refaça as atividades quando necessário. Considerações finais. Apesar das controvérsias, foi possível perceber que a atividade contribuiu para a aprendizagem e para a motivação e disciplina dos alunos. Os jogos educacionais podem aliar realmente o entretenimento aos processos de ensino-aprendizagem, sendo uma boa alternativa. Seleção dos jogos. Alunos podem realizar essa seleção, mas é fundamental que eles sejam estimulados a analisar aspectos importantes em relação à qualidade desses jogos. A partir dessa experiência, foi observado que a estratégia pode ser adotada inclusive para outras disciplinas, sendo realizadas apenas algumas adequações necessárias. Obrigada pela atenção. Essas foram as referências utilizadas nesse vídeo.